o tema sexo nos livros de autores espirituais como André Luiz, Emmanuel e Manuel Filomeno de Miranda. Psicólogo, um dos pioneiros a abordar o tema sexo nas casas espíritas, fala sobre o assunto. O Espiritismo recomenda ao amor para depois o sexo, e não o sexo sem amor. Simples assim. Sexo nos espíritos. Os espíritos têm sexo? O espírito que animou o corpo de um homem em uma vida pode animar também o corpo de uma mulher? Estas e outras questões nós vamos saber hoje, falando com o nosso convidado especial, psicólogo Alexander Luntz. Seja bem-vindo, Alex. Olá, Marcelo. Obrigado pela oportunidade aí de falar um pouco sobre o assunto, né? Com base na espiritualidade, né? Espiritismo, até que o meu trabalho regressão de memória traz muita evidência sobre esse assunto também. Ótimo. Alex, como é que foi o teu encontro com o espiritismo? Eu tinha 10 anos, então meu irmão com 13 anos veio a desencarnar. Eu de formação católica, fiz comunhão, fiz crisma. É aquela velha pergunta, velha máxima, que muitos de nós nos perguntamos, né? Se Deus é bom, mas a gente aprende, se Deus é amor, por que uma criança de tão tenra idade, assim, morre dessa forma, né? Meu irmão já vinha doente, ele com os 13 anos, então, finalmente desencarnou. E aí, na verdade, em busca de respostas, o meu pai foi atrás no centro espírita e acabou me levando junto. E lá, então, mesmo pequenininho, eu vi que algumas coisas faziam mais sentido. Então, eu comecei a frequentar, a buscar. Aí, mesmo depois de um tempo, meu pai parando de ir, eu continuei frequentando a casa espírita. E se tornou um trabalhador espírita e também um expositor, né, da casa espírita. E desde o início das suas exposições, um dos temas bastante recorrentes que você, nas suas exposições, era exatamente o sexo nos espíritos, né? O que te levou à busca do entendimento dessa temática? Usualmente, o palestrante ele estuda temas que precisa para si. Eu lembro que o primeiro tema que eu desdobrei em palestras na casa espírita foi o tema de sofrimento. Entender por que a gente sofre, qual é o propósito, qual é a finalidade do sofrimento em si. Então, para mim, o consolo que eu busquei para mim, eu acabei transformando então em exposições, né? Levar o mesmo consolo para os outros. Aí eu me recordo ali com 21, 22 anos, eu entrei na faculdade de psicologia finalmente. E o próprio espiritismo que me despertou o desejo pela psicologia, né? Mais especificamente, as obras da Joana de Ângeles, da série psicológica. E aí eu entrei, me recordo até hoje, eu entrei na turma de psicologia, e eu entrei, lá tinha só mulher, né, na turma, eu, meu Deus, no paraíso, não sabia. E eu recém cheguei a namorar, sabe? Eu pensei, nossa. Enfim, aí eu contei, tinha 43 mulheres na turma, né? Era uma turma bem grande, e eu e mais um rapaz. E aí, então, no decorrer das aulas, eu lembro, assim, eu comecei a sentir, né, algumas coisas em relação à mulherada toda ali, e aí vem a conduta, questionamentos da ética espírita, que o espiritismo fala sobre o assunto. E aí eu me dei conta que eu não tinha ouvido, e já fazia mais de 10 anos que ia na casa espírita, lógico, na adolescência, criança, um pouco menos, mas eu frequentava depois assiduamente casa espírita, palestra 2 vezes por semana, pelo menos. E eu nunca ouvi alguém falar sobre sexo. Não se falava sobre esse assunto na casa espírita. E aí, então, eu comecei a buscar, até para entender o que se passava comigo. Se era só meu, às vezes, um desejo, se era uma obsessão. Eu recordo até de uma menina, uma colega específica, quando eu vi ela, veio um sentimento, uma carga muito grande. E depois ela me confessou que sentiu o mesmo. E aí, então, buscando resposta, depois, mais na frente, no mediúnico, que a mãe dela participava, ela viu lá, na verdade, já tinha uma ligação lá do passado, de outra reencarnação, né? E que se reencontrando agora, o sentimento aflorou, a carga aflorou. Então,
eu fui atrás de muitas respostas para mim. E a partir disso, então, eu montei essa série de palestras sobre sexualidade na visão espírita, o que me ajudou muito a manter uma conduta, manter a moral, como diz a doutrina. E foi a partir disso, então, que iniciou a minha busca nesse assunto. Certo. E quais os livros, quais os autores que começaram a te embasar na busca desse tema? Já que você disse que não tinha ainda ouvido falar, né, justamente sobre o tema. Palestra, eu nunca tinha ouvido uma, né, na Casa Espírita. E aí, então, fui atrás de livros de temáticas específicas, dessa temática específica, e vi também que havia pouca literatura sobre o assunto. O que havia, na verdade, até hoje, são mensagens aqui, mensagens ali em outro livro. Tem um que outro livro mais específico. Até o livro Sexo e Destino do André Luiz, ele fala muito sobre obsessão, na verdade, e pouco da temática específica, né? Aí tem o livro do Emmanuel, Vida e Sexo, que é excelente, traz até a questão da sexualidade, da energia sexual. Mas uma obra que me auxiliou muito, trouxe muito embasamento, foi o livro Sexo e Obsessão, do Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. É um livro excelente, tá? Conta até a história do Marquês de Sade, da origem ao sadismo, o termo, né, sadismo, etc. É um livro muito bom. E aí da Joana de Ângeles, na série psicológica mais, tem vários textos dela assim passados que falam sobre a temática. Mas este livro, Sexo e Obsessão, ele é excelente. Recomendo muito a leitura, inclusive. Certo. Mas tu vê que, na verdade, embora não tendo exposições e tal, como você disse sobre o sexo nas casas espíritas, mas os espíritos já tratavam desse assunto, porque lá na década de Sexo e Destino do André Luiz, lá na década de 40, né? Também o Sexo e Obsessão do Divaldo foi agora no início dos anos 2000, mas o outro que você mencionou também do Emmanuel também, né? Bem, lá acho que década de 50, talvez. Então, os espíritos colocavam já a importância do assunto, né? Então, bastava a gente correr atrás, né? Para entender. Sim, isso. Mas é que tá. Por mais que os espíritos falassem sobre o assunto, para nós espíritas ainda é um tema tabu. Ainda né? Ainda é impressionante. Eu recordo que algumas casas... Como acontece? Ali, pelo final do ano, eu agendo as palestras do próximo ano. E aí, muitas casas já me pedem a temática que eu vou apresentar. E aí, então, quando eu falava sobre sexo... vai ser sobre sexo na visão espírita. Da faca. A pessoa não falava mais comigo. Ela ficava um tempo processando. Como assim? Vai falar sobre sexo? Na casa espírita? Né? E teve casas espíritas que não deixaram eu falar sobre o tema. Que pediram enfaticamente para manter a data, mas que eu mudasse a temática, que eu falasse sobre outra coisa. Aí, nesses casos, até eu nem fui dar palestra aquele ano. Né? Então, para te ver como ainda é tabu para nós espíritas, o que não deveria ser. É uma doutrina extremamente esclarecedora. Inclusive, esclarece um monte sobre a temática, desmistifica muita coisa e ajuda muito a consolar. Porque o sexo, até pela visão de outras religiões, está muito ligado ao pecado, como se o sexo em si fosse pecado. E não tem nada a ver. Né? Então, o espiritismo desmistifica muito isso. Eu recordo, depois de uma palestra sobre sexo, essa primeira que eu dou na Casa Espírita, veio uma senhorinha, acho de uns 70 anos, falar comigo depois da palestra. Mas então quer dizer que eu não preciso me culpar? Que não é pecado, então, eu ter gostado? Nossa, olha quanto tempo ela guardou essa visão e se penalizou por gostar de sexo. Olha o absurdo que é. Sim. E os espíritos têm sexos? Alex, começando então no tema. Tá. O espírito em si, ele é assexuado, né? Mas pelo patamar de evolução ao qual nós nos encontramos, nós nos apresentamos na forma masculina ou feminina. Quando é que isso começou? O próprio André Luiz narra o seguinte, que lá atrás, no princípio da evolução, quando nós somos trazidos no mundo espiritual, aqui para a Terra, para começar a galgar
jornada evolutiva, cada um de nós, enquanto princípio espiritual, já tínhamos um teor de força. Alguns princípios espirituais predominantemente ativos, positivos, e outros princípios espirituais muito mais negativos, passivos. E negativo não no sentido moral de mal, mas de polaridade. O princípio espiritual ativo, positivo, no processo de evolução e nas várias reencarnações, culminou no espírito masculino de hoje, no homem de hoje. Já o princípio espiritual passivo, negativo, em todo o processo de evolução e nas várias reencarnações, ele culminou no espírito feminino de hoje, na mulher de hoje. Tá? Mas como o próprio livro dos Espíritos fala, ora nós reencarnamos como homem e ora reencarnamos como mulher. Porém, o espírito marcadamente masculino, características mais masculinas, ele reencarnou-se muito mais vezes em corpos de homem do que em corpos de mulher. E o contrário também. O espírito marcadamente feminino reencarnou-se muito mais vezes em corpos de mulher do que em corpos de homem. Então, o que se passa? O corpo pode variar de uma encarnação para a outra, mas a essência espiritual, a psicologia nossa, não varia assim. O que acontece? O espírito vem evoluindo, e aí reencarna-se em corpos de homem, sucessivamente. Aí torna-se um espírito masculino. E de repente ele reencarna em corpo feminino, tá? O corpo variou de uma encarnação para outra. Mas a essência espiritual não. E não tem nada a ver com homo ou transexualidade. Apenas vai ser uma mulher, fisicamente, tá? Com características mais do homem. Então, uma mulher mais ativa, mais racional, mais lógica, gosta mais de futebol, gosta mais de carro e por aí vai. E o contrário também. Vem evoluindo no princípio espiritual, tá? E aí passa a reencarnar em corpos de mulher. Sucessivamente, se torna um espírito feminino. E aí, de repente, reencarna-se em corpo masculino, o corpo variou de uma encarnação para outra, como eu falei. Mas a essência não. Repito e enfatizo. Não tem nada a ver com transexualidade. Mas vai ser um homem com características mais da mulher. Então, um homem mais sentimental, um homem mais sensível, mais meigo, e por aí vai. Tá? Características mais do afeto, do sentimento em si. E aí, respondendo a pergunta que eu esqueci, né? Então, no mundo espiritual, nós conservamos, usualmente, a aparência da última reencarnação, ou como homem, ou como mulher. Mas se tu reencarnou muito mais vezes como homem, e a última reencarnou como mulher, e aí tu desencarna, como teve muito mais como homem, é muito provável, pela identificação com o corpo masculino, estar presente lá no mundo espiritual como espírito masculino também. Então, o espírito em si, ele é assexuado, não tem sexo. Mas, pelo nosso nível evolutivo, ele se apresenta em tal ou qual polaridade, quanto homem ou mulher. Então, da onde conclui-se que o espírito que animou o corpo de um homem pode também, em outra existência, animar o corpo de uma mulher. Isso. Isso, necessariamente, nós vamos ter que estagiar tanto num corpo de mulher e estagiar num corpo de homem? O que nos dizem os espíritos? Sim, porque assim, a gente visa a perfeição, né? Então, para atingir essa perfeição relativa, nós temos que aprender o que o homem e a mulher sabem. Desenvolver o ânimo e o ânimo. A ânima e o ânimos, uma linguagem mais junguiana, né? Então, em reencarnando-se em corpos de homem, há uma tendência em desenvolver mais o lado esquerdo do cérebro. No vídeo aí parece diferente, tá, pessoal? Mas aqui é o lado esquerdo. Tá? Que é mais a parte racional, a filosofia, o intelecto, a razão em si. E reencarnando-se mais em corpos de mulher, nós temos uma tendência em desenvolver mais o lado direito do cérebro. A afetividade, o amor, a intuição, né? O afeto em si. E aí, então, para chegarmos a essa perfeição relativa, nós vamos reencarnar, sim, em ambas as polaridades, para cada vez mais desenvolver a ânima e
o ânimos. Tá? Exemplo disso, Jesus. Jesus tinha os lados, nessa perfeição dele relativa, bem integrados, bem desenvolvidos. Tanto que ele era firme, mas com ternura. Ele era enérgico, mas sendo doce ao mesmo tempo. Ou seja, o lado feminino e o masculino em perfeita harmonia entre si. Muito bem. E essa questão também, de algumas perguntas são de irmãos que não são espíritas, são de outras religiões, mas que a gente traz aqui para o nosso programa Bússola Espírita, por aberto também às explicações, né? E esse irmão nos pergunta o seguinte, ele diz que eu não sou espírita, mas eu vi o filme Nosso Lar. Ele assistiu o filme Nosso Lar, e ele disse que chamou a atenção um personagem que tinha uma noiva, e eles estavam namorando na cidade espiritual de Nosso Lar, inclusive iriam reencarnar e tal. E aí, então, a pergunta dele é o seguinte, nas cidades espirituais, eles se casam, eles namoram? Como é que pode-se dizer sobre isso ou não? Sim. O que acontece, né? Muito além do sexo, existe a sexualidade, que é a troca afetiva, tá? E isso, por mais que o espírito evolua, e lá a evolução maior pare de exercer a função mais orgânica, o sexo em si, o ato sexual, nós jamais perdemos a sexualidade, que é a manifestação do afeto, do amor, tá? E, na verdade, o mundo espiritual que é o mundo verdadeiro. E lá, então, nós convivemos por afinidade. Muitos casamentos aqui na Terra são por necessidades de reparação um com o outro. Tá? E no mundo espiritual tem essa afinidade da espiritualidade, do espírito em si. E nós nos apresentamos como homem e mulher. Tá? E o amor por alguém, ele vai se transformando, ele vai evoluindo, mas nunca deixamos de amar alguém. E há, sim, parcerias afetivas, que no mundo espiritual nós conservamos e, sim, desenvolvemos elas também. E há muitos casais no mundo espiritual que se casam, como no caso do filme, tá? E até se combinam de reencarnar-se aqui na Terra e aqui se reencontraram para continuar essa parceria afetiva e um facilitar, um auxiliar na jornada do outro. Tá? Como também tem nas regiões inferiores do mundo do plano espiritual, né? Espíritos que se dedicam à prática do sexo. Por exemplo, se a pessoa é viciada em álcool, é viciada em drogas, quando ela morre, ela não vira um santo, vira um anjo. Ela continua viciada. E até aguça mais. Está, às vezes, perdido no mundo espiritual, etc. Então, te dá mais vontade ainda. E, perdão pela expressão, mas no mundo espiritual não tem boteco, não tem boca de fumo nem nada. O que eles fazem lá para saciar o vício? Eles se aproximam daqui de quem bebe, de quem fuma, etc. Para beber junto, para fumar junto, etc. Por isso nenhum alcoólatra, nenhuma pessoa que tem um vício maior, nenhuma pessoa que fuma maconha está sozinha durante a prática do vício ali. Tá? E assim vale para o sexo. A pessoa que é viciada em sexo, ela morre e continua viciada em sexo. Tá? Só que os espíritos desencarnados, eles não têm o fluido vital. Então, por mais que pratiquem, ainda continuem nesse vício, pratiquem o sexo entre si, falta aquela energia mais grosseira, que é o fluido vital que nós encarnados temos. Então, existem as obsessões sexuais, em que eles coabitam conosco durante a relação sexual para usurpar, para vampirizar essa energia mais material, mais materializada que nós temos. Tá? Aí vem outra pergunta. Em todo ato sexual tem espíritos? Não. Se a pessoa é promíscua, o casal ali é promíscuo, não tem um cuidado com a sexualidade, com o sexo em si, por mais que sejam sozinhos no quarto, tem uma orgia ali espiritual junto. Tá? Inclusive, muitas das posições são os espíritos que escolhem e nós atendemos. Quando num casal, tá? Os dois são fiéis, os dois se respeitam, no ato sexual, tá? Tem toda uma proteção do ambiente, até do quarto. Então, tem total privacidade no ato em si. Até o André Luiz narra a reencarnação de Segismundo, que a espiritualidade programa
para aquela noite a reencarnação dele, ou seja, aquela noite trariam o espírito e ligariam ao óvulo fecundado. Então, os próprios espíritos de luz induzem o casal a se procurarem sexualmente. Tá? A união afetiva acontece e eles protegem a casa, protegem ainda a alcova, o quarto do casal. Na hora do ato, eles viram as costas, dando total privacidade ao casal. E depois, mais tarde, o espírito é trazido, então, uma cena muito bonita, que André Luiz narra muito bem. Tá? Então, quando dá o respeito à privacidade. Mas isso, vamos supor, se a mulher respeita, é fiel, etc., e o homem é promíscuo, o homem trai, o que acontece? O parceiro ou parceira que é fiel, que respeita a sexualidade, a si mesmo parceiro, este, por sua vez, garante a privacidade na hora do sexo, por mais que o outro traia. Porque o que é mal não pode prejudicar o que é genuinamente bom. Tá? Então, essa promiscuidade que se vive, que se vê, que já é histórica, mas hoje até pelos aplicativos, isso aqui está muito maior, né? A verdadeiras festas, digamos, orgias no mundo espiritual, o casal ali que é promíscuo e tem a união sexual. Isso tem que ter muito cuidado. Inclusive em lugares, um motel, por exemplo, é um lugar que está cheio de espíritos vampiros, viciados em sexo, que se aproveitam das pessoas que vão lá e coabitam com eles. Aí eu já ouvi uma vez até um palestrante falar: mas o casal espírita pode ir lá, só faz uma prece forte, na hora que vai garantir lá a proteção. Não é assim. O Divaldo Franco, ele fala sobre isso e diz o seguinte: por mais que você se proteja, coloque bota, macacão e entre num lodo, tu vai se sujar. Então, por mais que tu entre num ambiente assim, tu sai sujo energeticamente falando. Né? E às vezes demora até um tempo para se libertar dessa sujeira que fica encrustada na tua energia sexual, na tua energia espiritual. Já vi um caso que eu atendi, inclusive, de um rapaz, um pai de família que procura um bordel, ele vai lá pro bordel, etc. Né? E da mesma forma que acontece entre nós encarnados, tu gosta de transar com alguém, tu quer continuar transando com a pessoa. E teve um espírito que teve uma afinidade enorme com esse senhor. Quando ele foi para casa, o espírito foi junto. E este espírito passou a influenciar, a obsediar a filha do casal. Tá? Teve várias disfunções da sexualidade logo depois, e a causa era obsessiva em função disso. Então, olha o respeito e cuidado que nós devemos ter em relação ao sexo. Sim. Nos livros que você citou também antes, O Sexo e o Destino, de André Luiz, também ele cita em determinada parte do livro em que naquela ocasião já estava sendo uma cidade espiritual para as pessoas que estavam perdendo a reencarnação, né, por motivações do sexo. Não sei se você lembra desse detalhe do livro. Um dos detalhes do livro. Nessa obra Sexo e Obsessão também narra essa cidade. Não sei se é a mesma, mas uma cidade semelhante. Um livro chama de Cidade Estranha e no outro chama de Cidade Perversa. Que lá haviam vários espíritos viciados em sexo que viviam em promiscuidade constante. Tá? E narra, quando o espírito vai visitar este local, essa cidade estranha, como ele diz, chama a atenção que haviam vários espíritos lá que possuíam o cordão prateado, ou seja, que é o cordão que nos liga ao corpo físico quando nós estamos em desdobramento espiritual. Ou seja, nós dormimos fisicamente e o espírito sai do corpo. Tá? Então haviam vários espíritos encarnados em desdobramento dessa cidade, em promiscuidade sexual. E aí muitos eram levados para lá pelos obsessores, né? E muitos iam já automaticamente, pela viciação que viviam, dá um bom tempo. Aí é aquela coisa, o que nós fazemos durante o dia, né, nos torna escravos à noite. Então, se tu passa o dia inteiro pensando em pornografia, em sexo promíscuo, né, vendo filme pornô, videozinhos, etc., tu te encharca de clichês,
de imagens mentais negativas. Então tu baixa a tua vibração e à noite, então, esses espíritos viciados te levam facilmente para um lugar assim. Até porque já estão contigo, te estimulando durante o dia. Para de noite, justamente, além de se miscuir contigo, né, sugar a tua energia mais materializada, que é o espírito, que é o fluido vital. Uma evidência disso, desse fluido vital que eles sugam, nesse processo de vampirização, sem uma crítica, tá, pessoal? Só numa análise. Mas observem as pessoas que trabalham com sexualidade paga, na prostituição. Elas, com o tempo, ficam com um olhar pálido, um olhar sem vida, um olhar desvitalizado. Porque nessa profissão, nessa promiscuidade, vive uma obsessão sexual gigante, que vão sugando literalmente a vida dessas pessoas. O olhar já reflete essa palidez. Alex, e agora uma outra pergunta que eu acho até que você já mais ou menos respondeu, mas também uma pergunta de um irmão que não é espírita e que tem a curiosidade de saber se casais que estão aqui, né, são casados, né, e depois que desencarnam, se lá no mundo espiritual vão poder se reencontrar ou não. E se existe uma relação de casamento, festividade, e até antes já tinha abordado na questão do namoro, né? E nos livros do André Luiz e do Filomeno, e de outros autores, o que a gente pode buscar? Sabe aquela historinha? Até que a morte os separe, isso é mentira, tá, pessoal? Na verdade, a morte depois nos une novamente, né? Mas é lógico, vai da afinidade do casal em si. Tem gente que a morte realmente é um livramento, né? Mas do outro lado, tu se reúne com quem realmente tu gosta. Tanto é que é comum, se até eu tenho um casal ali, aí vamos supor, o menino encarnou primeiro. Aí chega no mundo espiritual, né? De acordo com a sua elevação moral, chega no mundo espiritual e lá já tem uma antiga esposa de outra vida, que ele já tem mais afinidade. E aí depois, quando a mulher desencarna, ele já vai ver o ex-marido casado com outro. Tá? Mas, depende da evolução, tá? A mulher entende, daqui a pouco até ela vai reencontrar o parceiro de outra vida. Então, sim, nós nos unimos e casamos, namoramos do outro lado, tá? Mas é por afinidade, realmente. Não é por, muitas vezes acontece aqui na Terra, por necessidade de reparação. Porque muitas vezes tu te casa com alguém que tu prejudicou no passado, ou alguém que tu fez muito mal, né? Inclusive, eu tinha uma paciente que ela apresentou dificuldade na relação sexual. Ela passou a ter dor na relação sexual e noivo. E antes, em outros parceiros que ela já teve, ela nunca teve esse problema. O problema foi tão grave que depois eles se separaram. Tá? E a mulher, então, teve outros parceiros, eu também. E depois, nesse término de noivado, ela não teve mais o problema na sexualidade, a dor. Então ela achou que estava bem, estava curada, e retorna contigo noivo. E aí, com ele, mais uma vez, a dor. Aí, trabalha com terapia, e ela, no caso, ela fez a regressão de memória. E ela viu que no passado, o atual noivo, então, havia estuprado e matado ela. Estuprou mais de uma vez, inclusive. Tá? Então ficou um laço de ódio entre ambos. E sempre que eu odeio alguém, a vida vai reaproximar. E hoje, então, através da relação matrimonial, eles iam aos pouquinhos se sublimando, se curando dos laços de ódio do passado. Tá? Mas esta dor na relação sexual era uma lembrança inconsciente que ela tinha do ato em si, e pelo ódio que ela guardava. Então, depois, na própria terapia, elaborando sentimentos, etc., então ela acaba tendo uma melhora. Então, esse casamento é um casamento de resgate. E muito provável, depois, quando viessem desencarnar, tá? Talvez ficassem juntos, ou cada um ia ter a sua parceria afetiva por real afinidade, não por uma imposição de resgate. A primeira pergunta que a gente fez, que começamos o nosso assunto, os espíritos têm sexo, na resposta do Livro dos Espíritos nos diz que, dizem o seguinte, que
Os espíritos dizem que não é da forma como nós entendemos, porque o sexo depende dos organismos. Mas há amor em simpatia baseado na afinidade dos sentimentos. É o que você estava falando, explicando um pouquinho mais para que a gente possa compreender. Quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais evoluído nós somos, menos necessidade nós temos da questão mais orgânica, mais material. Então, há uniões no mundo espiritual de luz, casamentos, que tem muita afetividade, tem muito amor, mas não tem sexo. Que não tem essa necessidade da troca mais orgânica. Mas a sexualidade, a troca afetiva, ela continua pelo amor em si. Então, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele ama, sem necessidade da expressão mais material. Você citou o livro do Divaldo, da psicografia do Divaldo Franco, o livro do Manuel Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão, né? E você, inclusive, sugeriu, como outros autores, mas também. O que você pode falar um pouquinho sobre esse livro, diante do tema que a gente está conversando? Assim, esse livro conta a história do sacerdote Mauro, né, que era um pedófilo, e a encarnação que ele passa ali, né, sofrendo toda uma questão de obsessão junto, era a 4ª encarnação depois de atos lá atrás que ele fez, enquanto uma mulher dona de bordel. Inclusive sequestrava crianças e entregava para os soldados. Né? E ela cometeu tantos deslizes morais, né, que ela sofreu um monte depois. Ela reencarna depois com anomalias na região genital, reencarna como mendiga, na idiotia mental, reencarna como homossexual também, né? Para agora, na 4ª reencarnação após isso tudo, começar a se melhorar um pouquinho mais. E é curioso que o obsessor dela, se eu não me engano, foi o pai, que lá, enquanto dona de bordel, ela sequestrou uma criança para entregar aos soldados. E o pai foi atrás, tá? Para pegar o filho de volta, de 8 anos, se eu não me engano. E ela, né, não deixou. Esse pai foi com tanto ódio, que é normal, que até hoje obsediava esse espírito. E induziu, né, o pai, o sacerdote Mauro, a abusá-lo, a estuprá-lo. Desencadeou uma série de outros conflitos. Então ele narra toda a evolução, tudo que acontece na parte espiritual, a obsessão em si, da importância do respeito que nós devemos ter em relação ao sexo. Tá? E é curioso, que quero dar spoiler, mas no final, para tratar a própria desarmonia em relação à sexualidade, à pedofilia, ele vai cuidar de crianças deficientes, que vão inspirar nele afeto, compaixão, amor, para aprender a amar e não usar as pessoas. E aqueles comparsas do passado, já de mais de uma encarnação, de séculos, retornam hoje, então, como crianças deficientes, para resgatarem também e para ele aprender a amar de verdade. E é curioso que muitos desses espíritos que abusaram do sexo retornam com algum transtorno mental, na idiotia mental e outros. Porque o problema do sexo não é o sexo em si, mas a mente atormentada, a mente viciada em função do sexo. Nós temos. A gente vai numa rodízio de pizza, come um monte, estufado. Então, às vezes, no outro dia, nós fazemos um jejum. Passamos o dia inteiro sem comer para recuperar, então, a organização, para recuperar o corpo. Né? A harmonia. Então, a pessoa que abusa muito do sexo, ela deturpa a mente. Então, ela precisa voltar num outro dia, numa outra encarnação, em abstinência. E aí fica na idiotia, em outro transtorno, que leva a ficar nessa situação, presa no corpo de carne, tá? Para reestruturar aos poucos e desviciar a mente em si. Então, o problema do sexo é a mente viciada em função dele. Exatamente sobre essa questão das viciações mentais, obsessão e sexo, e o mundo de hoje e o mundo virtual, Alex. Como você faz uma relação? Antes até você já tinha comentado a questão do próprio Divaldo, da questão do motel, né? E o que se pode, não julgando, mas nos
elucidando. É que o mundo virtual as pessoas se expõem mais, né? Porque é mais fácil se expor. Então elas colocam mais o que elas realmente são. Tá? Os desejos íntimos, isso, aquilo, elas se disfarçam para botar para fora. Então o mundo virtual facilitou muito tu mostrar quem tu é e expor os teus vícios. E aí então é mais fácil até de encontrar outras pessoas viciadas. E aí então a promiscuidade em função disso tem aumentado, seja ela meramente virtual, mas que estimula a mente, perverte a mente da mesma forma, seja proporcionando por efeito encontros reais. Só que essa libertinagem sexual tem levado o homem, a mulher, né, a um vazio tão grande, cada vez maior. Tem vários contatos, várias pessoas para transar muitas vezes, mas com o vazio cada vez aumentando. Então vai levar pelo cansaço, pelo vazio que gera o sexo sem afeto, a nós repensarmos a necessidade de aprendermos a amar alguém. Primeiro a se amar. E quem se ama não se desrespeita, não se entrega para qualquer uma pessoa. Então, do vazio, tá, que os meios de comunicação, a internet têm facilitado, têm aumentado, das relações ligeiras, sem conteúdo tem gerado, para a necessidade de aprendermos finalmente a nos respeitar e amar o próximo. Muito bem. E diante dessas questões do sexo, dos espíritos, o que mais que tu lembra que possa nos falar, Alex? Diante até das exposições que você já fez e tal. Dá para pontuar vários pontos, né? Falar vários pontos é bom. Mas uma questão que se pergunta muito é da homossexualidade, né? Na literatura espírita, eles não usam o termo transexualidade. Eles usam o termo homossexualidade, mas significando a mesma coisa. Então, onde a gente lê no Sexo e Obsessão, no Vida e Sexo, nos livros da Joana de Ângeles, homossexualidade, eles se referem a transexualidade, que é quando o homem, fisicamente falando, está no corpo de homem, se sente uma mulher. Ou quando é uma mulher, fisicamente falando, se sente o homem, tá? Então tem uma distonia interna. Quando isso acontece, na espiritualidade é o seguinte, que é um espírito em recuperação moral em função do próprio sexo. Diz a lei de amor: fazer ao próximo o que queria que o outro vos faça, vos fizesse, tá? Mas para eu amar o próximo, né, assim, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Quando assim eu não faço, a lei vem me ensinar. Então, vamos em termos práticos. O homem que não respeita a mulher, tá? Que é promíscuo, que usa a mulher, que promete isso, promete aquilo, ludibria ela, em mais de uma encarnação, ele volta depois num corpo de mulher, mas mantendo a psicologia masculina. Por isso que dá essa distonia interna, que é a questão da transexualidade. No mesmo caso, a mulher, que não se respeita, a que às vezes envereda para prostituição em mais de uma encarnação, tá? Ela tende, então, a retornar no corpo de homem, mas mantendo a psicologia feminina, e que leva essa distonia entre o corpo e a psicologia. Tá? E então, quando tem essa situação da transexualidade, é uma expiação. É imposto para o espírito, fica um desconforto, muitas vezes uma encarnação inteira, para aprender a repensar a própria sexualidade. Então a transexualidade não é doença, óbvio, mas é sinal, é sintoma do espírito em reeducação em relação ao sexo, em relação à sexualidade. E é até curioso que eu já aprendi, atendo homossexuais, transexuais, e já fiz regressão de memória em alguns para ver a causa disso. E sempre leva a essa questão. É curioso, costumo falar que quanto mais eu trabalho terapia de regressão de memória, mais espírita eu sou. Me confirma na prática o que o espiritismo fala. Até sobre o nosso lar, por exemplo. Uma vez eu atendi um rapaz que era bem cético, tinha pânico. Ele nunca foi numa casa espírita, nunca viu o filme Nosso Lar, nem nada. E na regressão de memória, a gente elabora o trauma em si e vai até a morte do corpo físico, para encerrar o ciclo ali, né?
E aí, então, depois que ele até foi vítima de uma situação traumática, ele morreu, e relata ele, tá se aproximando de mim, seres brancos de luz, parecem anjos, estão me pegando, estão me levando para um lugar, parece um hospital. Aí fica um tempo ali, narra o que acontece, se recupera. Tô num lugar, agora tem um gramado, parece uma cidade. Ou seja, ele narra exatamente o que o André Luiz narra nas obras dele. E alguém que não é espírita, não tem conhecimento de nosso lar, filme nem nada, tá? Impressão de sentido para ele, para esse filme espiritual. Depois ele é curioso, foi ver o filme. Não, mas eu tô vendo agora, né? Minha ficção científica, óbvio, mas eu tô vendo agora é o que eu vi na minha revivência. Então, se tem uma imaginação, como é que eu imaginei o mesmo Chico Xavier? Aí foi ler o livro, enfim, hoje ele se espiritualizou bem mais. Então, a própria ciência leva a confirmar o que o espiritismo vem trazer, inclusive na parte da sexualidade. E essa questão da sexualidade que você estava falando e também da regressão de memória, é isso? Isso. Também auxilia em casos de outras vidas ou dessas vidas também a questões que podem, que você já estava citando antes, que podem ser elucidadas diante de processos obsessivos anteriores e tal? Sim, tudo se mistura, né? Só assim, só para diferenciar, né? A regressão de memória é uma ferramenta terapêutica que faz parte do processo de terapia. Ela não é uma prática espírita. Muitos confundem uma coisa com a outra. Até é comum centros espíritas, médiuns que se acham demais, que fazem regressão de memória e muitas vezes prejudicam a pessoa. É um campo que não é seu. Até eu já fiz regressão de memória em pacientes quando faz espírita e fizeram lá a regressão. Tá? Que não é bem assim. Daí me perguntam, mas tu é espírita e trabalha com regressão de memória. Como assim? Porque tem o véu do esquecimento, né? Eu trabalho enquanto psicólogo, e são coisas separadas, diferentes. Mas se aproximam muitos conceitos, né? Aí o que se passa? Na regressão, tu não sai passeando no passado. Vai um ponto cirúrgico, um ponto específico. Por exemplo, se tu tá mal do coração, se tu tá uma dor, vai no médico. O médico vai dizer assim, deita que eu vou te abrir. Não. Vai conversar contigo, vai fazer exames, a dieta, a medicação. O último recurso é a cirurgia. É igual a regressão de memória. Tem uma sintomática ali. Não sai do passado abrindo a pessoa, passeando no passado dela. Vai um tema cirúrgico. Então vamos ver a origem da dor da relação sexual. E aí, usualmente, a pessoa vai para situações de abuso no passado. E alguém do aqui do agora, às vezes o pai, o irmão, o tio, o próprio noivo, muitas vezes, foi quem abusou. Então, buscando esse passado de forma terapêutica e elaborando a situação que ela se encontra, o ódio, a culpa, o medo, tende, então, a aliviar o sintoma no aqui no agora. E eu digo o seguinte, pessoal, que a regressão em si, ela não cura nada. A regressão de memória não cura. Ela trabalha, tenta eliminar o ódio, a culpa, e facilita o perdão. Se tu elabora o ódio em relação a alguém, facilita tu perdoar a alguém. Se tu elabora a tua culpa, facilita o auto-perdão. Tá? E é o perdão que cura. É o que Jesus fala já há quanto tempo. Então, são métodos terapêuticos para facilitar o que Jesus já vem falando há muito tempo, que é a questão do perdão. Então, nas disfunções sexuais do aqui e do agora, sempre tem uma causa mais profunda. Impotência, endometriose e outras questões tantas. Muitas vezes o que a pessoa passa no aqui e no agora é uma consequência de abusos em relação ao sexo de uma encarnação passada, ou de mais encarnações. Tá? Então, às vezes, tentando acessar essa causa e a pessoa melhorando no aqui e no agora, se renovando enquanto pessoa, crescendo, tá? Tende a aliviar a sintomática em si. Você perguntou de obsessão, né? Sim, é comum. A pessoa que abusou do sexo no passado, ela fere pessoas. E essas pessoas hoje, então, se aproximam enquanto obsessão espiritual e leva a pessoa a ter tais ou quais problemas, disfunções, por aí vai.
Alex, queremos agradecer a disponibilidade de conversar com a gente aqui no nosso programa Bússola Espírita Entrevista. Que essa seja a primeira de várias vezes, que possam vir com esse e vários outros temas também aqui nos abrilhantar. Aí as tuas considerações finais, Alex. Primeiro, eu agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre a temática em si, né? Já depois, esse tema gera muitas outras dúvidas. Se a gente tiver alguma questão, pode, de repente, depois não sei como vai funcionar, pode escrever embaixo, a gente combina até uma outra oportunidade, né? Certo, se eu pudesse resumir a temática do sexo, o que o Espiritismo recomenda? Ao amor para depois o sexo, e não o sexo sem amor. Simples assim. Ah, mas se eu transar sem amor é pecado? Não existe pecado. Mas é que a gente busca a felicidade. E o sexo pode ser um meio de buscarmos mais felicidade, mais prazer para a vida, mas um prazer real. Até porque é o seguinte, né? O homem tem uma energia mais ativa, como eu falei antes, a mulher é mais passiva. Numa relação sexual, há uma troca de forças. Como diz Emmanuel, e o André Luiz, perdão, há uma troca de forças mento-eletromagnéticas. O homem doa a sua energia para a mulher e a mulher doa a energia para o homem. Tá? Até nos órgãos sexuais nós temos chakras, centros de forças que formam esse circuito elétrico. Mas essa troca afetiva se dá pelo sentimento. Não tem amor na relação. Se não tem o afeto, na hora do orgasmo, no sexo, tu só desgasta a energia. E tu não se repleta a energia do parceiro ou da parceira. E aí tu sente isso depois da relação sexual como um vazio. Porque há literalmente um vazio na alma, um vazio energético em si. E já na relação sexual com o amor, a relação começa muito antes, pela própria afetividade, pelo carinho, pela troca, pelo exercício do amor em si. Então essa é a dica. Ao amor, pelo menos um início de amor, se importar com o outro. Então, ao amor, a afetividade, para depois o sexo. E não o sexo sem afeto, não o sexo sem amor. Isso durante a harmonia das relações sexuais. Obrigado, Alex. Até uma próxima oportunidade. Agradeço, então. Até uma próxima aí, tá, Marcelo? Um abração, viu?